É isso aí, estamos ao vivo, a primeira live dos Inconformados. Eu estou muito feliz que finalmente a gente conseguiu botar em prática. Deixa eu dar um playzinho aqui na live para poder acompanhar também o que está acontecendo. Finalmente a gente conseguiu botar em prática essa ideia, esse sonho que eu sempre tive. Eu sou uma pessoa bastante sonhadora, às vezes me frustro por não conseguir botar em prática algumas coisas, mas eu estou muito feliz que dessa vez eu consegui botar em prática esse sonho que é o Inconformados, que é um espaço que a gente está criando onde é que as pessoas vão se encontrar em Capela de Santana, né? O Inconformados nada mais é do que um canal onde é que as pessoas vão conversar, onde é que as pessoas vão se encontrar, a gente vai debater a cidade. E por falar em debater a cidade, eu estou extremamente feliz porque essa primeira live não podia ser com uma outra pessoa senão ele, um cara que... Deixa eu até pensar nos adjetivos. Um cara que eu compartilho ideias há muito tempo, que eu sou muito fã. Não é puxa-saquismo ou uma demagogia, alguma coisa assim. Eu sou muito fã dele pela dedicação que ele tem com a cidade, por tudo que ele faz, pelas pesquisas dele, pelo empenho dele. É um historiador, uma profissão que eu admiro muito. Acho que está um pouquinho desvalorizada agora nesse atual momento do Brasil, mas eu, como jornalista, a gente corre muito atrás de informação dos pesquisadores. Toda vez que converso com ele, ele traz um monte de informações, me fala um monte de coisas, eu fico super empolgado, assim, cheio de ideias. Sabe quando tu tem uma conversa boa, que tu sai assim, ó, com a mente borbulhando? Eu sinto isso quando eu converso com o Juliano Oliveira, que hoje ele lançou um canal no YouTube, o Mundo História para Contar, né? A gente vai estar falando sobre isso. Ele tem livro que ele está escrevendo, ele tem pesquisas, é professor, é um cara sensacional. E agora tá entrando todo mundo aqui, 19 pessoas, é o recorde da página, né? 19 pessoas, óbvio, hoje é a primeira transmissão, mas amanhã eu já convido vocês para participar da transmissão que a gente vai estar fazendo sobre política, o jovem na política, isso mesmo. Eu vou estar com meu amigo Jonathan Irã, colega de profissão, é jornalista, e também o Rodrigo Smolskis, e eu quero agradecer muito, muito, muito eles por terem aceitado o convite, terem participado. A gente convidou mais pessoas, mas acabaram não aceitando o convite. Então, o Jonathan e o Rodrigo vão ser os representantes, os pré-candidatos jovens de Capela de Santana. Porque, sim, eu deixo bem claro que essa página aqui apoia o protagonismo jovem na cidade. Penso eu, particularmente, que o jovem, pela falta de oportunidade que tem na cidade, é um pouquinho oprimido. O jovem de Capela de Santana é um pouquinho desmotivado e merece oportunidades. A gente tem que tomar conta também da política, a gente tem que tomar conta de todos os espaços. Isso vale para todas as minorias, né? Os jovens, as mulheres, tudo que for ali, a gente tem que tomar conta. E eu vou chamar agora o nosso convidado da noite, o senhor Juliano Oliveira. Obrigado, Juliano, por ter atendido o meu convite, cara. Tu é sensacional. Eu tava falando como é que era teu fã ali. Eu não sei se tu chegou a escutar, mas me declarei para ti. Poxa, cara, eu te agradeço muito. Boa noite, Marcos. Boa noite para as pessoas que estão nos vendo, né? Cara, tu só largou um monte de responsabilidade no meu colo. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer aí depois de tudo que tu disse, né? Agradeço as bondosas palavras aí, né? E também, né? Penso que a gente tem muito como cidade, né? Apesar de não ter nascido aqui, né? Praticamente nasci aqui, sou caiense, né? Mas desde que eu fui no CAI só para ir no hospital, né? Para sair da barriga da mãe, né? E desde 1983 moro aqui. Então, realmente é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, tenho um orgulho muito grande de ser capelense, né? E faço questão de dizer isso onde quer que eu vá, né? Agora a gente não tem muito lugar para ir, né? Por causa da pandemia, mas esse orgulho que tu explanou, eu comungo dele também. Eu quero começar, eu acho que essa conversa, Juliano. Eu tava pensando em falar, botar pressão. Olha só, a Lani comentou ali, ó, muito orgulho desse meu primo. A tua prima Lani Ah, comentou ali. Também recíproco. mandar um abraço para a Daniela, lá de Canoas, mandou boa noite. A Márcia Fagundes mandou boa noite. Conhece isso aqui, ó, Joyce Donadelo. Boa noite, meninos. Não sei se conhece. Conheço. Mas voltando ao meu raciocínio, hoje quando eu pensava sobre Capela de Santana, e foi um dos vídeos que eu gravei para convidar as pessoas para assistir essa live, foi falando sobre o sentimento de orgulho pela cidade. Uhum. E aquela coisa do, nunca tem nada para fazer em Capela, Capela é Sim. assim, Capela é assado. Eu acho que muitas cidades têm suas particularidades, e Capela de Santana tem as suas particularidades, a gente tem que ter orgulho dela. Cara, chegamos a 33 pessoas agora ao vivo com a Olha gente, que só. orgulho, hein? Eu tô muito Olha feliz. só que Mas eu pensei responsa. naquela
frase ou naquele pensamento que ficou eternizado com o Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-lata. Cara, tu acha que existe um complexo de vira-lata assim nos capelenses? Essa questão do Nelson Rodrigues, ela acaba sendo fortalecida depois da Copa de 1950, né, quando o Brasil perde a Copa em casa. Em 14 perdeu de novo, né? Perdeu não, né? Foi, né, aquilo que a Alemanha fez com a gente, né? Qual que é o maior vexame, 14 ou 50? Cara, apesar de ter uma certa idade, 50 não estava por aqui ainda, né? Mas foi muito comovente os relatos que a gente tem, né? Eu acho que o futebol, eu sei que o futebol é um assunto que tu vai tratar aqui no espaço também, né? Ele já foi mais verdadeiro, né? Mais verdadeiro. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente muitas vezes ouve, principalmente do jovem, né? Que aqui não tem nada para fazer. Eu já ouvi cuidando muito no que eu vou falar, né? Já ouvi de pessoas envolvidas com a política que aqui é uma cidade dormitório, né? Por efetivamente não ter tantos empregos, né? As pessoas trabalham em outros lugares e vêm dormir em Capela, né? Eu, a primeira vez que trabalhei fora foi em 2015, né, quando fui trabalhar na Fevale. Antes disso, eu sempre trabalhei aqui, né? Sempre trabalhei aqui. Eu acho que esse complexo, ele existe não tanto por uma verdade absoluta, mas por talvez por um desconhecimento, né? Porque com aquilo que a gente acaba aprendendo, né, sobre a nossa cidade, né, se a gente se desprende de qualquer preconceito, a gente vai ver que nós temos um potencial muito grande, né? E o exemplo desses jovens amanhã, por exemplo, que vão estar falando contigo, isso é um oxigênio para nossa política também, né? Eu acho que ele existe, esse complexo de achar que não se pode fazer as coisas, mas nós hoje, apesar de estar vivendo esse momento tão difícil, a gente é capaz de mudar essa realidade através justamente dessa tua iniciativa, né? Te parabenizar por essa tua iniciativa também. Obrigado. Mostrar que a gente tem coisas para mostrar e que a gente pode sim chegar a algum lugar. Né? Eu acho que, Juliano, tu foi muito feliz quando tu falou sobre ter que sair da cidade para trabalhar. Eu acho que a questão econômica, a gente já vai entrar no assunto sobre história aqui que o pessoal está querendo, mas a questão econômica é uma chaga em Capela de Santana, porque a falta de emprego te obriga a sair da cidade, a trabalhar fora da cidade, a consumir fora da cidade, então a economia vai enfraquecendo cada vez mais e vai criando esse estereótipo de cidade dormitório. Mas antes disso, antes de a gente entrar de fato agora, eu prometo que é a última pergunta antes de começar e falando sobre as origens de Capela de Santana, me bateu uma curiosidade, cara. Eu não sei em qual momento, mas eu sempre tive muito orgulho de Capela de Santana e creio que tu também compartilha disso e não tem um momento específico. Mas quando foi que tu te deu conta do tamanho da riqueza cultural e histórica que tem Capela de Santana? Foi antes de ser historiador ou foi após? Cara, para tu ter uma ideia, antes eu estava falando com a Joyce, né? Essa moça tão querida, tão amada, né? E eu tinha feito o cenário aqui, eu tinha colocado a bandeira da capela, cobrindo os livros, né? Mas aí ficou muito recordação escolar aquilo. Lembra aquela recordação escolar? Lembro, pegava eu tenho também, né? Meu pai que mora no céu hoje, né? Ele era capelense, né? Nascido aqui. Aí as pessoas podem se perguntar assim, poxa, mas Capela não tem hospital, né? Como que ele nasceu, né? Na época, lá em 1945, nós tínhamos pessoas profissionais, autodidatas, que tinham conhecimento, vamos dizer assim, por experiência, conhecimento empírico, né? Que eram as parteiras, né? Então, meu pai nasceu aqui e as minhas raízes sempre foram aqui. E eu acho que seria até uma certa, não sei se seria bem a palavra, né? Mas seria um pouco de ingratidão não gostar do lugar que tu vive, que tu mora, né? Que tu cria laços com as pessoas, né? Eu sou de uma Capela de Santana de um outro tempo, né? Que a gente jogava bola na rua, de verdade, parava só quando o ônibus passava, né? Porque lá na rua, sobre a praça, a rua Coronel Paulino Teixeira, era onde a gente jogava, né?
Paulinho Teixeira também é um cara que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre ele. E hoje não se tem mais isso, né? Então a tecnologia acabou tomando conta, as pessoas acabaram não pensando muito nessa questão de valorizar a história, né? Eu acho que a gente tem muito que se orgulhar e seria, no mínimo, ingratidão minha não levar o nome da cidade por onde eu fosse, né? Mas vamos lá, que acho que os personagens dessa história não somos não somos eu e tu, né? Não somos nós. É sim Capela de Santana. Antes disso, eu só quero mandar um abraço para quem tá mandando abraço pra gente aqui, ó. Eu vi um recado que eu achei muito legal, que o pessoal nos Estados Unidos assistindo a gente, que é a Paula Schmidt Trevisan, assistindo olha a que gente legal. nos Estados Unidos. A Yasmin Garcia aqui mandando um salve, o Flávio D'Ambrosio aqui. Eu apresentei para ele hoje os livros do professor Laerte. Bacana. Debatemos um pouquinho. Eu falei para ele assistir essa live, queria gostar muito. Então tem um monte de gente assistindo a gente aqui. Estamos com 46 pessoas ao vivo. E, cara, eu tive pensando como é que a gente começava isso, me veio a ideia, o início. O início é uma questão filosófica muito difícil de definir, né? É um debate complexo. Mas acho que o início que tu usa para recorte do teu estudo, né? É o surgimento da Paróquia Santa Ana. Isso. Que é os 200 anos completados em 2014, tu utiliza o 1814. A gente pode considerar isso o início de Capela de Santana? Cara, na verdade é um marco, né? É um marco histórico e referencial, né? Só explicar um pouquinho por que acabei pesquisando sobre isso, né? Em 2013, né? 2012, 2013, quando eu recebi um e-mail da universidade dizendo assim que eu poderia solicitar minha colação de grau. Cara, eu não entendi o que era aquilo, porque eu estava tanto tempo na faculdade, nunca imaginei que um dia fosse me formar, né? Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer uma pesquisa, né? Um trabalho de conclusão de curso, que o pessoal normalmente assusta muito os alunos, né? E não sei se para as outras pessoas não que foi fácil para mim, né? Mas não é esse bicho de 7 cabeças, né? Se você se dedica, se tem um orientador que é teu parceiro, que te ajuda, e primeiramente tu tem material para pesquisar, não adianta pesquisar sobre, sei lá, a comida chinesa do século VIII, não vou conseguir muita coisa, então tu tem que ter isso. E, de fato, a paróquia, né, ela foi oficializada no dia 15 de junho de 1814. Então, quando eu pensei em fazer o trabalho de conclusão de curso, estava já no horizonte o bicentenário da paróquia, né? E como eu moro a uma quadra da sede da paróquia, né? Imaginei que a pesquisa fosse fácil e ali teria bastante material, e a partir daquilo eu poderia falar sobre a história da capela na perspectiva da religiosidade, que é algo muito presente, né? Inclusive no nome da cidade, né? Que nada mais é do que um templo, né? Uma capela dedicada a Santa Ana. Na verdade, se a gente falar em paróquia hoje, né, a paróquia é um conjunto administrativo, uma sede, onde os paroquianos, ou seja, os fiéis católicos, eles residem, né? Só que paróquia ela é uma palavra muito ampla, né? E antigamente ela era uma parte jurídica também, né? A palavra paróquia ela tem origem no grego, né? Significa perto de casa, né? Para, perto, oikos, casa. Então as pessoas elas buscavam então ter essa autonomia também dentro do lugar onde elas viviam, né? O nosso município ele efetivamente foi oficializado, né? No dia 8 de dezembro de 1987, quando a gente se emancipa de São Sebastião do Caí, né? Mas a nossa história é muito anterior a isso, né? Muito anterior até a 1814. Os registros que a gente tem mais antigos, assim, que estão escritos, é que os colonizadores portugueses passaram por aqui no ano de 1738. Mas isso não quer dizer que não haviam pessoas antes disso, né? Há achados arqueológicos, né, que remontam vestígios humanos aqui na nossa cidade do século XIII, século XII, né? E, claro, essas pessoas eram, então, pessoas que nós chamamos hoje
de povos originários, né, um novo, vamos dizer assim, uma nova nomenclatura. Grosseiramente a gente chamava de índios, né, até pouco tempo atrás, né, e eram pessoas então que eram nômades, né, não tinham moradia fixa, mas se fixavam próximos aos rios, né. Então há achados arqueológicos do ano de eles foram encontrados em 1969 na região que a gente chama hoje de Virador, né, que é a região que abarca ali o bairro Imigrantes, Passo Taquara, no bairro da Conceição, São Sebastião do Caí. Mas por que essa história talvez não seja tão valorizada, né? Esses povos originários, eles tinham uma característica importante que era o não registro escrito, né? Então, o primeiro registro escrito que a gente tem da região é por parte dos portugueses, em 1738. Infelizmente, dos povos originários a gente vai encontrar alguma coisa só de vestígios arqueológicos, mas a escrita, o que eles faziam, quais eram os seus costumes, a gente vai fazer suposições, né? Mas através de estudos. Mas firmemente a gente não tem como fixar assim quando que vamos dizer assim, o ser humano, o homem esteve nessa região aqui. Então, para a gente deixar uma frase de impacto, o Capela de Santana começou pelo Virador, então. Podemos dizer que sim, né? Até o momento não foram encontrados vestígios aqui nas outras regiões mais, vamos dizer assim, mais centrais, né? Centrais eu digo em função da sede, né? O próprio bairro Centro, que é onde eu resido, né? Ele é onde começa o povoamento, mas hoje já não é mais o centro econômico da cidade, né? A gente tem ali o bairro Estação, né? A própria a região ali da prefeitura municipal, né? Que é o nosso centro econômico. Hoje aqui seria um centro histórico, né? Se tu for ver, só tem, claro, tem comércio e tudo, né? Mas tem uma parte majoritariamente residencial aqui, né? Tá, mas para nós partir, acho que de algum princípio aqui, Juliano, tu me mandou uma foto que foi o que me chamou mais a atenção, que tu compartilhou com a gente e para nós utilizarmos, que eu acho que vai situar bastante a galera, que é o mapa. Eu posso transmitir esse mapa e tu começar a explicar para a gente por favor. Se desenha isso? Por favor. Vou achar ele aqui só um segundinho. Aqui, o mapa que fala de Triunfo, Santa Ana. Isso. Vou botar na tela para todo mundo aqui escutar, para todo mundo assistir. Aí, tá como tela principal aí. Tu pode descer sobre ele. Então esse mapa aí, se a gente for reparar ali no centro, um pouquinho na parte superior, a gente tem Santa Ana, né? E se a gente reparar, então, nós temos dois rios, né, entre essa cidade, né? Esse mapa só pra gente... que diz no hino, né? Entre o Rio dos Sinos e o Rio Caí. Exatamente, né? Exatamente. O hino foi de uma felicidade muito grande, né? Não sei quem é o letrista do hino, né? Até procurei, mas não encontrei assim no site da prefeitura. O hino está como símbolo nacional, mas não consta exatamente o autor, né? Mas foi muito feliz. Então, entre o Rio dos Sinos e o Rio Caí, brilha essa estrela de esplendor, né? Que é a comunidade de Santa Ana. O Rio dos Sinos, ele era chamado pelos povos nativos originalmente de Cururuaí, né? Que seria então o Rio dos Ratões do Banhado, né? Depois, outros povos chamavam ele de Itapuí, né? Que significaria mais ou menos água que é uma coisa bem comprida, né? Água que ao bater na pedra faz barulho, né? E o Rio Caí, então, é o Rio da Mata, né? Até tem uma sociedade lá em São Sebastião do Caí que chama Rio da Mata. Vou te contar que eu já fui muita festa nessa sociedade, não imaginava, hein? Obrigado pela informação. Rio Caí é o Rio da Mata. Então, como é uma localização entre rios, ou seja, é um vale, né? Nós somos o Vale do Caí, é uma região propícia para o cultivo de algumas plantas, né? Esses povos originários que aqui residiam, eles cultivavam principalmente aipim, linho, cebola, trigo, né, mandioca, vamos dizer assim, os alimentos tradicionais que a gente conhece, né? E eu não vou adiantar muito, assim, só para a gente fazer, para a gente ir pontuando, né? E aí os
Tá, tranquilo. E aí os portugueses, quando chegam aqui, eles chegam sobretudo, né, por causa de uma coisa que a gente aprecia muito, né, que é em função da pecuária, né, ou seja, do churrasco, né. Se a gente for olhar a história do Brasil, né, quando a gente fala de, entre aspas, isso aqui que eu vou falar, né, descobrimento, né, que é um termo que a gente também não usa mais, né. Inclusive o Pero Vaz de Caminha, que é o redator da esquadra do Pedro Álvares Cabral, ele coloca a carta do achamento, né, não é? Olha que palavra bonita, né, o achamento. A nossa região, por clima, né, eu até tô achando tu bem calorado, eu tô até com jaqueta aqui, tô tremendo de frio aqui, tá bem frio, né? Aqui o quarto é quente. Ah, é por isso então. Por clima, o Rio Grande do Sul, né, a nossa região aqui, que no início pertencia à Espanha, mas isso é outra história, né? Ele não se enquadrava em nenhum dos ciclos econômicos que os portugueses exploraram, né? O primeiro ciclo, então, é o pau-brasil, né, com o extrativismo da madeira, né? Por que não se enquadra aqui? Porque aqui, pelo clima, o pau-brasil ele não floresce, né? Claro, evidente, vai encontrar uma ou outra árvore de pau-brasil, mas nada comparado com a região norte e nordeste do país, né? O segundo ciclo, então, era o da cana-de-açúcar, né? Também, por clima, não é um clima favorável para os canaviais aqui. E o terceiro ciclo, que é o ciclo, então, dos minérios, né, do ouro, tão pouco, né? Se eu não me engano, em São Borja, região de São Borja, foram encontradas pequenas jazidas de ouro, mas nada comparado a Goiás, Mato Grosso e, claro, Minas Gerais, né? Então, esses povos açorianos, eles vêm para essa região em função da pecuária, e também porque lá nos Açores, que é um arquipélago de Portugal, né, havia uma crise econômica de falta de alimentos e falta de terra, né? Você está morando numa ilha, num determinado momento, essa ilha vai ter as suas terras exauridas, né? Então eles vêm, né, com um acordo da coroa portuguesa, né, lá no século XVIII para cá, e começam a colonizar. Como essa região era a única região habitada depois do Rio dos Sinos e antes do Rio Caí, eles chamavam ela de uma forma carinhosa de Ilha do Rio dos Sinos, né, porque era um local ilhado que ficava entre o Rio dos Sinos e o Rio Caí, ou seja, tudo que a gente tem depois do Rio Caí para cá, né? Bom, Capela já é o primeiro, depois do Rio Caí, mas, por exemplo, Portão ainda não existia como núcleo habitacional, né? Estância Velha não existia também, né? Passando o Rio dos Sinos, São Leopoldo já existia, né? Tanto que esse vilarejo, vamos dizer assim, da ilha do Rio dos Sinos pertencia a São Leopoldo no início, né? E eu queria te perguntar por que especificamente nessa localidade de Capela de Santana que surgiram esses primeiros povoados, é uma questão geográfica ali ou como é que foi? Por que não um pouco mais para lá, um pouco mais para cá? Na verdade, essas terras elas eram entregues através de documentos pela coroa portuguesa, né? E como houve, num avanço migratório desses açorianos, um bom lugar para a criação de gado, porque a gente tem muitas várzeas aqui, né? Esses pioneiros, né? O nosso pioneiro era um senhor chamado José Leite de Oliveira, né? O primeiro cara assim que a gente ouve falar nas pesquisas, né? Até deve ser meu parente, mas ele não deixou herança nenhuma para mim, né? Infelizmente, né? O José Leite de Oliveira, ele era casado, né, com a Fabiana de Ornelas, né, que era então parente também do Jerônimo de Ornelas, né, que é o cara que coloniza, que é considerado o fundador de Porto Alegre. Então eles vêm para cá pela localização que estava numa região varziana, vamos dizer assim, onde a prática da pecuária ela aconteceria de uma forma mais tranquila, né? E essa sede do município acaba sendo, então, essa região central que a gente tem hoje, e depois o município vai se espraiando para os outros lugares, né?
Claro, Tu pode falar. conversavas esse dia sobre a influência da questão religiosa que teve no surgimento de Capela de Santana. E onde surgiu Santa Ana, a avó de Jesus Cristo, que é a padroeira do nosso município, é a nossa paróquia aqui, a gente tem bastante devoção para ela. Onde é que foi que surgiu essa devoção a Santa Ana trazida para cá? Bom, Santa Ana, ela está presente umas escrituras que a gente chama de Proto-Evangelho de São Tiago, né? Ela não consta nas escrituras da Bíblia, né? E é uma tradição muito forte em Portugal, né? Sobretudo na Ilha da Madeira e no arquipélago dos Açores, né? O Jerônimo de Ornelas, que é que é considerado um dos considerados fundadores de Porto Alegre, ele era devoto de Santa Ana, né? Tanto que ele faz sua residência numa região chamada Morro Santana, em Porto Alegre, né? Onde fica hoje a Faculdade de Agronomia da URGS, né? Da Universidade Federal. E ele acaba, então, negociando terras e acaba passando por aqui, né? Claro que não dá para ver agora, né? Mas se eu fosse abrir a minha janela, esse cara aí, se eu fosse abrir a minha janela agora, eu ia ver né, a rua Jerônimo Vargas aqui atrás, né, o loteamento Minha Morada, e imponente o Morro Santa Ana também, né, que é o morro que está na região central aqui da nossa cidade. Para quem não está se situando, é o Morro das Antenas, né, onde tem as antenas, acho que da internet, da telefonia, não sei, mas tem duas antenas ali. Então esse é o Morro Santana, né. Então ele acaba trazendo essa devoção, né, e essa ilha de Santa Ana, por ter essa devoção por essa santa, né, a avó de Jesus Cristo, acaba mudando de nome, então, né, de Ilha do Rio dos Sinos para Santana do Rio dos Sinos, né. Esse foi o nome que mais durou aqui no nosso município, né? no nosso lugar, vamos dizer assim, que o município a gente acaba sendo só lá em 1987, né, com a instalação do município no ano posterior. Então a devoção do Jerônimo de Ornelas acaba sendo bastante forte e acaba ficando até hoje, né, na nossa cidade. Tu me descreveu esses dias, quando eu procurava informações para fazer aquele vídeo que a gente fez de divulgação para a live, que Capela acabou se tornando o centro, que as pessoas vinham aqui fazer serviços religiosos, fazer comércio e vinham se encontrar. Como é que era a Capela dessa época, que era um centro? Óbvio que a densidade demográfica, populacional era muito menor que hoje, não seria uma explosão de pessoas, mas aqui era uma concentração maior de toda essa região, era o centro dessa região. Como é que viviam as pessoas naquela época? Bom, o primeiro censo que é feito aqui, vamos chamar de Capela de Santana já, né? O primeiro censo que é feito em Capela de Santana é em 1758, né? Que é o mapa de um religioso, né? Chamado Thomas Clark, onde ele anota, então, 92 pessoas com idade de confessar, ou seja, 92 adultos, no mínimo, né? Aí tu desconsidera crianças, tu desconsidera os povos originários, né? Que ainda nós tínhamos muitos, né? Principalmente de duas tribos conhecidas, a tribo dos Tapes e a tribo dos Guaicanãs, né? 92 pessoas. E com o passar do tempo, né? Passando ali mais ou menos 80 anos, essa população ela cresce bastante, né? Hoje, se eu não me engano, nós somos aproximadamente 12 mil habitantes aqui em Capela de Santana, né? Mas lá em 1860, 1855, nós éramos 1.200 pessoas, que para aquela época era uma metrópole, né? Então se tornou o centro comercial, o centro educacional, né? Para se ter uma ideia, em 1846 nós tínhamos uma escola dedicada aos rapazes e nós tínhamos, alguns anos depois, em 1854, uma escola dedicada às moças, né? Havia toda aquela questão de separar os gêneros, né? E as pessoas vinham de outros lugares, né? De Porto de Guimarães, né? Que depois se tornou nada mais nada menos que São Sebastião do Caí, do São João de Montenegro, algumas pessoas também vinham, né, que depois se torna Montenegro, né, e as pessoas, então,
faziam com que essa efervescência urbana acontecesse aqui. Eu sei que para o jovem que de repente está vendo agora, né, é difícil da gente enxergar isso, né? Mas é um outro momento, é um outro tempo, né? E bom, faz parte da nossa história, né? A gente chegou a meia hora de live. Antes da próxima pergunta, eu quero jogar uma bomba no teu colo, que uma vez foi jogada pro meu colo. E eu vou só dar uns agradecimentos aqui, ó. A Gabriela Martins. A Gabi me inspirou nessa próxima pergunta que eu vou fazer para ti. A Gabi Martins está comentando ali. O Matheus Oliveira trouxe a resposta sobre o hino de Capela de Santana. Ele foi escrito pelo Pedro Exenberg, seu Pedrinho, né? A gente conversava sobre ele esses dias, que ele foi quem compôs os hinos de Capela de Santana, os sambas enredo de Capela de Santana, né? Então, o Pedrinho é uma figura muito icônica da cidade. A com certeza. Disse que o pai dela contava que era virador porque as carretas de boi viravam muito. Isso. Faz bastante sentido, né? É muito morro ali, né? Aquele lugar é um lugar virador, né? Ficou o nome do lugar. O Maurício Bernardes fala: parabéns, Marcos Júnior, pela iniciativa aqui. E a gente tem muita gente comentando, a Rosângela. E, cara, a pergunta que eu quero te fazer, assim, ó, foi tema de escolha das soberanas de Capela de Santana. Eu vou tentar formular ela bem. E a Gabriela uma vez me perguntou: Marcos, eu quero saber de ti, o que que tu acredita que foi o ponto principal para o desenvolvimento econômico e social de Capela de Santana? O que é o ponto-chave? Você tem que escolher na história de Capela de Santana um momento. O que escolheria? Essa pergunta foi tema do concurso de escolha das soberanas e eu conversei com muita gente divergiu, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi a roseira brasileira. O que seria para o Juliano Oliveira o ponto culminante de Capela de Santana? Culminante não no sentido de iniciar algo, mas no ponto de marcar algo, assim, que teve uma passagem. Sem dúvida, a roseira, ela foi uma indústria, né, bastante forte no nosso município, né? Ela acaba fechando as portas em 1978, né? E eu lembro que meu pai trabalhou, minha mãe trabalhou, as pessoas aí certamente vamos dizer assim, mais de 45 anos, muitas pessoas acabaram trabalhando na Roseira Brasileira, né? Que era uma fábrica que tinha como matéria-prima o sisal, né? Que produzia então a fibra de corda, né? Ela tem esse nome de arrozeira porque depois que os primeiros sócios acabam negociando os direitos da empresa, um arrozeiro, né? Ou seja, um cara que trabalhava com arroz, né? Acaba se tornando sócio e acaba colocando o nome na indústria, né? Eu acho que sim, acho que a roseira foi um momento importante, mas a gente não pode esquecer também lá na década de 80, quando existe um grande boom da indústria calçadista, né? Nós tivemos muitas indústrias calçadistas aqui em Capela. Eu cito, por exemplo, Calçados Dili. Meu primeiro emprego foi na prensa da Dili, né? A Schosline, a Jacob, a Niche, enfim, várias indústrias do setor calçadista. Então, a década de 80, ela foi um momento bastante bacana, assim, na economia, né? Se, por um lado, tu acaba perdendo a roseira, né, que foi uma grande lástima para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma, muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, né? A maioria das pessoas trabalhava dentro de Capela, né? Tiveram que sair para trabalhar ou depois se inserir, se encaixar nesse setor calçadista, né? Eu acho que se a gente for fazer um recorte economicamente, né, a década de 80, o início da década de 80, ele é um propulsor, assim, economicamente. E também, a gente não pode esquecer que a emancipação, ela traz um novo ar para a cidade, né? Embora a gente não tenha conseguido trazer muitas indústrias, assim, com um grande número de funcionários, foi, sem dúvida, um passo muito importante para a história do município, né? Ô Ju, teu trabalho gira muito em torno da paróquia. Cara, conta qual que é a história da paróquia, como foi construída, teve demolição, teve construção da paróquia, teve reforma da paróquia, está acontecendo agora, teve imagem de Santa Ana roubada. Disserta um pouquinho sobre essa parte mais religiosa de Capela de Santana, que eu acho que acaba se tornando a história de Capela, né? Porque antigamente Se confunde, né? Muito em volta
Isso, da religião, né? isso. Então, assim, como a gente estava comentando antes, né, essa devoção a Santa Ana é uma devoção bastante antiga já, né? E a paróquia ela acaba sendo se tornando, né, o centro de encontro, né? Às vezes a gente brinca, né? As pessoas, tem gente que vai na missa só para, isso é uma brincadeira, né, pelo amor de Deus, vai na missa só para olhar a roupa do outro e tudo mais, né? Mas não é isso, né? O que a gente quer dizer assim que as festas religiosas, a primeira festa do Divino Espírito Santo acontece aqui em 1859, ou seja, muito tempo atrás, né? A festa de Santa Ana certamente é anterior a isso pelo fato de ser a padroeira. O que acontecia? Hoje a gente tem, né? Hoje não, né? Devido à pandemia, mas vamos supor que a gente Ô, estivesse Ju, vivendo uma. deixa eu te interromper, só para tu fazer uma contextualização, Claro. porque eu tenho dúvidas às vezes, porque sou um leigo. E, cara, em termos de tempo histórico, Santa Ana, 206 anos, né? A Sim. paróquia aqui. O que representa no estado isso? Tá entre as mais antigas? Tá meio termo? Como é que figura isso no meio de todo esse contexto? Cara, eu diria que a gente está no pódio, assim, porque hoje nós temos aqui nas dioceses do Rio Grande do Sul, que são várias, né? A gente pertence à diocese de Montenegro, mas a gente tem a arquidiocese de Porto Alegre, de Pelotas, Santa Maria, Frederico, enfim. Somando todas, são aproximadamente 730 paróquias, né? Ativas hoje. A paróquia Santa Ana, ela é a 16ª mais antiga, né? Ou seja, é um papel bastante importante, né? E acaba tendo uma importância histórica bastante relevante, assim, né? Mas aquilo que tu me perguntava sobre os templos, né? Então, o que acontece? Se a gente vivesse uma situação normal hoje, nós teríamos a missa toda quarta-feira, todo sábado e todo domingo, né? Devido à pandemia, o pessoal está fazendo a missa mais ou menos nesses moldes que a gente está fazendo aqui, né? Transmitida por redes sociais. Só que acontece, na época do início da colonização, o padre ele vinha de triunfo, né? E o padre não tinha Uber, não tinha carro, não tinha. Certamente vinha a cavalo, né? Imagina. Acho que se pegar o carro aqui, sair daqui agora e ir para Triunfo, dá uma hora tranquilo, né? Se não te pegar trânsito, uma hora. Imagina, cara, tu vindo no lombo de um animal, ou talvez numa carroça, enfim. Então as missas, elas não eram tão seguidas assim. O pessoal, então, como era bastante devoto, né, solicitava, então, as autoridades eclesiásticas, né, para que pudesse, então, ter um padre presente ali, né. E aí o bispo consente, né, lá no início dos anos 1800, um padre colado, que a gente chamava, né, que é, ou seja, um padre que só vai trabalhar nessa comunidade. E esse padre acaba sendo escolhendo, então, o João Inácio de Melo, né, que é o nome da escola lá do bairro Progresso. Mesmo assim, mesmo tendo o padre, né, fixo nesse lugar, eles ainda queriam, né, uma independência maior, que a paróquia tivesse a sede aqui, né? E depois de muitas cartas, de muitas reivindicações, ela acaba, então, sendo efetivada, né? Até deixa eu olhar minha cola aqui, né? Pelo Dom José Caetano Coutinho. E aqui que eu quero falar, Júnior, que é importante isso, para a gente ver a importância histórica que tem esse ato, né? Então, o Dom José Caetano, ele assina, então, a criação da paróquia, e também ele, para você ter uma ideia, é responsável pela coroação de Dom Pedro I, né? Quando Dom João VI vai embora para Portugal de novo, é o mesmo cara que coroou o Dom Pedro I, é o cara que autoriza a criação da paróquia Santa Ana. Ou seja, é muito relevante isso, né? A nossa diocese era a diocese do Rio de Janeiro, né? A diocese de Porto Alegre é criada depois. Então, ou seja, hoje se a gente tem um problema na paróquia, nós falamos ali com o pessoal da Cúria em Montenegro, ou seja, 20 minutos de carro. Até 2007 era em Porto Alegre, né? Antes disso era no Rio de Janeiro, né? Sem internet, sem correios. Então foi uma luta muito grande do povo, né? E finalmente eles conseguem construir então essa questão da paróquia e constroem um templo, né?
que passa a ser uma capela, né? Não era uma igreja, era uma capela pequena. Ela tinha 11 metros de comprimento, né? 11 metros, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas 11 metros por, talvez por 6 metros, uma peça bem pequena, se a gente for considerar a igreja matriz hoje, né? Isso foi o primeiro espaço físico criado. O primeiro espaço físico, né? Ela começa a ser construída em 1806 e termina de ser construída em 1808. Ainda não como paróquia, né? E aí essa capela ela passa a ser a referência da região, né? E como ela era dedicada a Santa Ana, né? Começou, né? Os tropeiros na época, as pessoas que tocavam gado, falavam: ó, vou passar depois da capela de Santa Ana, vou chegar antes da capela de Santa Ana, né? E aí, Capela de Santana, ficou o nome do lugar, né? Depois muda 5 ou 6 vezes de nome, né? Depois a gente pode falar disso, não sei quanto tempo a gente tem, acho que está estourando já, né? Tem uns 20 e poucos minutos aí ainda. Tá. Acho que se a gente passar um pouquinho não vai ter problemas, que a gente tem agora 66 pessoas, então a gente tem 66 pessoas interessadas em saber um pouquinho da história da cidade, e isso deixa particularmente, e eu tenho certeza que a ti também, extremamente feliz, né? Com certeza, né? Quanto mais a gente puder conversar a respeito, né, é melhor. Acaba se tornando a referência da região, né? Então a religiosidade está presente desde o início, desde o início da nossa cidade, né? Coisas que a pesquisa me trouxe, né? Eu não sei se eu posso ir viajando assim, Júnior, tranquilo, ou tu vai me... Claro que pode, claro. Eu vou te interromper para nós contextualizar e tu vai aí. Cara, uma das coisas que sempre me interessaram por cursar história foi a curiosidade, né? Saber o porquê das coisas, né? Eu moro numa rua, né? Numa avenida, né? Deixar bem claro que é avenida, né? Não é rua. Não é brincadeira. Na Avenida Coronel Orestes Lucas, né? Então, nesse exato momento, na minha escrita, eu estou escrevendo sobre ele, né? Consegui alguns materiais. Eu tenho a foto dele que tu mandou para nós. Tem a foto do tio Orestes aí. Tá, eu vou botar aqui para nós o tio Orestes, tá. Então. O Orestes Lucas, então, hoje ele... Hoje ele descansa no cemitério católico, né? Antes do cemitério, é bom a gente falar, o cemitério era próximo à igreja matriz hoje, né? Então, quando o pessoal foi construir a igreja matriz lá em 1900... O Orestes Lucas tá no cemitério da igreja católica ali? Acho que não, a sepultura dele tá ali, né? Bem na frente. Legal, se tu vai na frente do cemitério ali, o jazigo da família Lucas, ele é um dos primeiros, assim. Só que como ele morreu em 1908, né? Faz bastante tempo, provavelmente seus restos mortais foram trasladados do cemitério original, que era onde hoje é a igreja matriz, próxima à igreja matriz. Então, quando foram construir a igreja matriz, né, a pedra fundamental dela é de 1954, lá no início dos anos 50, e a igreja antiga ficava naquele mesmo lugar, só que ela foi ampliada, né? Encontraram restos mortais, pedaços de fêmur, essas coisas todas, né? Porque era um costume antigo colonial no Brasil das pessoas serem sepultadas próximo à igreja. E se você fosse alguém importante ou tivesse um destaque dentro da sociedade, dentro da igreja, né? Imagina, as sepulturas eram dentro da igreja. Por uma questão sanitária, de saúde pública, de odores que se produziam, os cemitérios passaram a ser atrás das igrejas, né? No nosso caso aqui é uma exceção, né? O cemitério fica afastado da igreja, mas ele era junto, né? Se tu vai, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui que me ocorre. Bom Princípio, por exemplo, o cemitério é do lado da igreja Nossa Senhora da Purificação, né? A gente tem ali em Novo Hamburgo, onde eu trabalhei ali no bairro Hamburgo Velho, que é o primeiro bairro de Novo Hamburgo, nós temos a igreja Nossa Senhora da Piedade, o cemitério é do lado da igreja, né? Então, o Coronel Orestes Lucas está sepultado ali no cemitério católico, né? Bem na frente, né? E toda a família Lucas, né? Inclusive o Orestes Lucas, né? Que depois foi prefeito do Caí, né? Que era neto dele, né? Tinha o mesmo nome, que faleceu em 1993, está sepultado ali também, né?
O que que eu descobri, assim, né? Descobri não, encontrei, porque a gente, na verdade, tem muito material, só o que acontece é que os materiais, tu acha um pedacinho aqui, tu acha um outro pedacinho ali, e a dificuldade que tem, enquanto pesquisador, é juntar essa coxa de retalhos. E aqui eu quero citar, e a gente jamais pode esquecer, dois nomes, assim, eu diria, três nomes importantes dentro da perspectiva de pesquisa histórica de Capela. Primeiro, o seu Pedro Exenberger, né, que sempre foi um entusiasta da história, né, sempre foi, vamos dizer assim, um curioso da história e tinha muita coisa para colaborar, né. Depois o professor João Olegário, né, o professor João Olegário escreve um artigo, né, em 1975, sobre a influência que a vila de Capela de Santana acabava sofrendo das grandes metrópoles, né, Portão, Novo Hamburgo, a própria Porto Alegre, né? E claro, né, a gente não pode jamais esquecer de falar do professor Laerte, né? O professor Laerte realmente, com as suas três publicações, 2000, 2005, 2007, foi algo assim fundamental para que a gente pudesse amar e conhecer a nossa história mais profundamente, né? Ô, Ju, eu vou dar uma passadinha aqui nos comentários rapidinho. O Matheus comentou ali que o Pedro Exenberg é o autor do hino, né? A gente conversava agora sobre o Pedro Exenberg. A Ivanir mandou um recado. Tatiana Nunes Lopes fala que o primeiro emprego da mãe foi na Roseira Brasileira e o primeiro emprego dela foi na Calçados Jacob, né? A gente Olha só. Outros dias a gente tem uma monocultura meio que enraizada, né? Primeiro a Roseira Brasileira, depois a calçadista, né? Que orgulho desses meninos aqui, a Roberta diz. A Carla Simone, orgulho de termos pessoas interessadas. Eu estou tentando achar um aqui que eu vi bacana. Vitor Baratieri. Vitor Baratieri comenta assim, muito bacana a iniciativa para melhor conhecer o nosso município. E o seu Maurício Bernardes comentou há pouco que a presença do trem em Capela também teve uma importância na história. Ah, com certeza, né? Isso é uma das teses que o professor Laerte tem num dos livros dele, né? Porque... Tu vai falar sobre a depressão de Capela agora? Não, eu ia falar sobre uma outra coisa. A gente pode encerrar com isso, aliás, deixar isso quase pro final e terminar uma vibe boa, né? Pode ser, né? Pode ser. Cara, uma das coisas que eu acabei encontrando foi um dicionário histórico e geográfico que era... Tu não vai saber disso que eu vou falar, não tô te chamando de ignorante, mas é que tu é muito novinho, né? As pessoas com mais de 35 anos que estão nos vendo vão lembrar. Quando nós estávamos na escola, né, a gente tinha que fazer uma pesquisa, a gente pegava a Barça, né? A Barça era uma enciclopédia desse tamanho assim, que tinha vários daqueles conjuntos de livros. Então, por exemplo, tu queria pesquisar sobre, sei lá, sobre jabuticaba. Tu tinha que pegar a enciclopédia que tinha a letra J e pesquisar lá. Hoje é muito fácil, porque a gente tem o Google, né? A Wikipédia, né? Apesar que a Wikipédia ela tem uma edição livre, às vezes ela não é muito fiel, né, à história. Né? E aí, num desses dicionários que eu acabei encontrando, né, tem dois dicionários geográficos. O que eram esses dicionários geográficos? Eram viajantes a serviço do governo que anotavam tudo que eles viam. Ah, viu lá uma árvore diferente, tá, tem um vilarejo ali, anotavam e explicavam num parágrafo, 2, o que eles estavam vendo. E num desses dicionários, o primeiro dicionário é de um francês chamado Jean Millier de Saint-Adolphe, né? É um francês que, para ter uma ideia, ele vem junto com o Jean-Baptiste Debré, que é aquele cara que vem na missão francesa, que o Dom João VI acaba contratando o pessoal fazer pinturas do Brasil, enfim, mas isso é uma outra história. Ele faz anotações sobre essa localidade entre o Rio dos Sinos e o Rio Caí, e depois um outro cara chamado Domingos de Araújo Silva, ele anota a seguinte frase, né, sobre Santana do Rio dos Sinos. Esta freguesia sofre bastante com a rebelião de Bento Gonçalves. Ou seja, a Capela foi, né, alvo das tropas farrapas, né? E aqui, cara, eu vou falar com todo o cuidado do mundo, com todo o carinho do mundo. Eu sou
caiense barra capelense, gaúcho com muito orgulho. Mas a Revolução Farroupilha, ai meu Deus, agora rufem os tambores, né? A Revolução Farroupilha, ela é Isso aí, muitas vezes, é, recordando essa ela é, tua fala aí sozinha vai ser problema aí. não, não, mas contextualizando a gente consegue entender, né? Haviam pessoas, então, com ideais nobres dentro dos farrapos, né? Dentro dos farrapos. Só o que que acontece? Também haviam aproveitadores, né? Pessoas que saqueavam as fazendas. Tem inúmeros registros de pessoas associadas aos farrapos, e não estou dizendo que eram pessoas que estavam defendendo a causa farroupilha, mas eram tidos como farrapos, né? Que saqueavam as fazendas. Então, por isso que o Domingos de Araújo ele escreve no seu dicionário que a freguesia de Santa Ana sofre bastante com a rebelião de Bento Gonçalves, que era o líder farroupilha. E a gente não pode esquecer, dentro da perspectiva histórica, que o Domingos ele estava a serviço do Império. O Império e os farrapos, então, era mais ou menos como, sei lá, Grêmio e Inter, vamos dizer assim, né? Não se davam, né? Não se topavam, tanto que guerrearam por 10 anos, né? E Santana do Rio dos Sinos, né? Era um reduto farroupilha, né? Diferente de Porto Alegre, por exemplo, a nossa capital. E é muito curioso a gente pensar que o maior acampamento farroupilha que existe no Rio Grande do Sul é feito em Porto Alegre, que é uma cidade que jamais se rendeu aos farrapos, né? Se tu for olhar o brasão de Porto Alegre, tá escrito debaixo do brasão, né? Muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Por quê? Porque Porto Alegre não se entregou aos farrapos, ela apoiou Dom Pedro II na questão da Revolução Farroupilha. Só para fazer o gancho, né, dentro desses farrapos famosos e mal afamados, né, a gente tem um cara chamado Carlos Lucas, que era o pai do Coronel Orestes Lucas. E ele não tinha uma fama muito aprazível, vamos dizer assim, né? Ele era tem alguns livros aqui, tem um livro que eu tenho de um historiador lá contemporâneo dessa época, que ele fala que o Carlos Lucas era um verdadeiro bandido, né? E, em compensação, já vamos consertar a família Lucas, né? O seu filho, o Coronel Orestes Lucas, ele então se torna um patriota, vamos dizer assim, e luta na Guerra do Paraguai, que é uma outra história muito complicada, que a historiografia brasileira durante muito tempo tratou como uma questão de heroísmo, né? Mas vamos deixar para um outro caso, né? E o Coronel Orestes Lucas acaba, então, sendo um patriota. Ele foi festeiro de Santa Ana por várias vezes. Tem relatos dele fazendo churrasco com os seus peões, enfim. E outro ponto que eu não posso deixar de esquecer, e que não é comentado pela historiografia que eu pesquisei, a não ser por registros policiais da época e também por algumas cartas de alforria, a presença da escravidão negra em Santana do Rio dos Sinos, né? Nós não tínhamos um número tão grande de pessoas escravizadas assim, mas haviam, né? E essas pessoas sofriam maus tratos, né? Nós temos relatos escritos, né, com documentos escritos da época, de pessoas que apanhavam no rosto com rebenque, né? Rebenque é aquele instrumento que a pessoa que está montada no cavalo, né, é um relho, vamos dizer assim, né, faz o cavalo andar. Pessoas que tiveram o braço quebrado, né, principalmente as mulheres negras, sofriam bastante na mão de alguns específicos fazendeiros, né, já que aqui era uma região de fazenda. Então, a nossa história é uma história muito rica, é uma história que ainda está sendo contada, né, que tem a presença do homem nativo, dos indígenas, tem a presença dos portugueses, de maneira bastante importante e numerosa, dos alemães, né, dos italianos em menor número, e dos negros, né, que muitas vezes a gente não tem a história escrita por eles, né, e tudo que a gente ouve falar muitas vezes é um relato daquele que o oprimia, né? Então, se eu estiver oprimindo alguém, eu vou escrever, vou carregar minha caneta e vou falar da forma que eu bem entender. Mas é Então, uma riqueza, diversidade cultural muito, gigante. Capela de Santana, a gente não tem muito. essa noção.
E Ju, eu vou te interromper um pouquinho só porque eu vou querer fazer um convite, porque a gente está com 66 pessoas online agora, e eu quero Aham. convidar todo mundo que está assistindo, porque amanhã, um pouquinho mais cedo, vai ser às 20 horas, eu vou estar conversando com o Jonathan Irã e com o Rodrigo Smolski. O que eles são? São dois pré-candidatos a vereadores de Capela de Santana, são jovens e são dois garotos com muita coragem. Então, todo mundo que está assistindo aqui hoje, assiste amanhã também, que a gente vai estar conversando sobre o papel do jovem na política e sobre o momento político atual de Capela de Santana. É muito interessante essa conversa com o Ju, eu estou encantado pelas palavras dele, mas amanhã também eu garanto para vocês que vai estar muito legal. E eu vou dar uma passadinha aqui nos recados, porque uma pessoa que eu tenho um apreço gigante e que vai estar participando de um quadro com a gente logo, logo, porque ele faz parte da história de Capela de Santana, comentou assim, ó, o Vitor Baratieri. Ah, Juliano, sim, eu pensa tô. que a nossa cidade teve momentos de influência na história. Igreja, na sua história. Igreja, Estação do Trem, a Roseira Brasileira, CTML e Fazenda Paquete. Pode ser este o entendimento? Ele sintetizou Não, vários momentos, né? eu acredito que sim, ele resume bem pontos bastante importantes da história, né? A igreja, isso é hors concurso, né? Porque a gente está falando basicamente dela. A estação do trem, que ela começa e uma dica, né? Quando o historiador ele não pode decorar datas, né? Ele tem que saber as datas, mas não precisa decorar, né? Não preciso dizer que, por exemplo, em 22 de abril de 1500 o Pedro Álvares Cabral chegou em Porto Seguro, né? Ou que em 20 de setembro de 1835 é começada a Revolução Farroupilha. Não, nada disso. Mas alguns datas são importantes, né? 1909 é inaugurada a estação férrea aqui em Capela, né? Por que é 1909? É fácil de decorar, porque é o ano de fundação do Internacional, né? Eu sou gremista, né? Mas como estudioso tenho que saber das outras coisas, né? Dia 4 ou 9 de abril, não vou lembrar a fundação do Inter, né? Mas enfim, 1909 até 1963 nós tínhamos a estação férrea que passava aqui em Capela, né? Então, sim, o Centro de Mecanização, de Treinamento e Mecanização da Lavoura, também o CTML, também é muito importante, né? Muitas pessoas vinham e até pouco tempo atrás vinham estudar, né? A Fazenda Paquete, né? Por ser responsável hoje por uma boa produção de arroz, né? O paquete, para quem não sabe, o paquete é uma embarcação, né? Um barco, né? Um pequeno paquete, né? Que, segundo a história oral, a tradição teria naufragado naquela região da fazenda, né? Então o paquete afundou lá, né? Nossa, Me parece que fica expandiu o me cérebro. parece que sofreu um incêndio, inclusive, e acabaram algumas pessoas falecendo nesse incidente. E aí coloca o nome da Fazenda Paquete, né? Então, sim, o Vitor coloca bem esses pontos, são bastante importantes na nossa história. Ô, Ju, eu como jornalista, sabe que jornalista, quando tu dá a mão, ele quer logo o braço, né? A gente vai passar um pouquinho, dar uma hora de live, se tu não te importa, que tem mais alguns assuntos que eu anotei aqui pra gente Não, tratar. tranquilo, só quero. E Se o olha só, pessoal. já tem muita gente pedindo a parte 2, cara. Tu não vai poder fugir da parte 2 pra gente fazer. E eu quero aproveitar esse momento, Ju, que a gente tem uma audiência boa, porque tem muita história pra contar. O que é isso? Então, cara, começou de uma forma bastante. Começou e continua, né? De uma forma bastante despretensiosa, né? Onde, por eu estar em casa, né? E o que eu tenho feito em casa, né? Além de ler, escrever, comer, né? Tem que parar um pouco, né, de comer, né? Até tava me olhando na tela, né? Cadê o, né? Mas enfim, de poder partilhar um pouquinho essas nossas pesquisas, esses nossos, eu não digo conhecimento, mas coisas que a gente acaba, cara, como é que eu vou dizer assim, partilhando do trabalho, né? Esse é meu trabalho, né? E Muito aí, modesto, Juliano. não. E aí acabamos criando hoje um canal, né, no YouTube chamado Muita História para Contar. Não tem vídeo nenhum ainda. Eu pretendo gravar o primeiro vídeo falando um pouquinho da história de Capela, né? Não 1h08, né? Mas ali uns 10 minutos. Alguma coisa pontual, né? A gente tem tanta coisa para falar. Não é só da igreja.
a gente tem a questão, como o Baratieri lembrou bem, da estação, a gente tem a questão do CTML, do paquete, a gente tem a Revolução Farroupilha que acontece aqui, a gente tem a Guerra do Paraguai, onde aqui cara, aqui era a sede do 11º Corpo de Cavalaria do Exército, que embarcou, então, no primeiro momento para a Argentina e depois para Assunção, né, e depois para Curupaiti, né, que é onde o coronel Orestes Lucas, inclusive, é atingido por uma bala, né, ele não morre em decorrência disso, né, ele vai falecer em 1908, depois que a guerra já tinha terminado há muito tempo. Ou seja, tem muita coisa que a gente tem que explorar, né? Então, eu acho poderia que... resumir que assim, ó, qualquer pessoa que assistir os vídeos do teu canal vai expurgar de vez o complexo de vira-lata, eu acho, né? Além do resgate histórico, é um sentimento de pertencimento, de orgulho que tu busca. Cara, eu espero que sim. Em março, não vou lembrar Vitor bem o lembrou mês. a barragem do Rio Caí, que a gente nem comentou aqui, né? Oh, é verdade. E essa barragem aí, ela é importante porque a gente tem um personagem histórico do Brasil, até eu vou falar rapidamente dele, que é o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele acaba, então, visitando, né, a barragem do Visconde do Rio Branco, né? Há uma pequena confusão, né? Esteve aqui, então? O Getúlio Vargas esteve aqui, nas obras da barragem, né? Hoje essa barragem, ela tem lá o busto do Visconde do Rio Branco ainda, né? Ela faz parte hoje de uma propriedade particular, né? Mas que é de uma pessoa muito amigável, assim, se a gente tem certeza que se a gente agendar para conhecer lá, ele de bom grado vai fazer, né? O seu Zé, né? Conhecido como o seu Zé da barragem, né? Enfim. Foi enquanto governador a passagem do Getúlio aqui na barragem? Foi, ele não era presidente da República, né? Foi enquanto governador do estado, né? Exatamente. Ô, Ju, eu vou entrar agora. Eu quero fazer umas rapidinhas ali, umas perguntas mais rápidas contigo, mas tem uma coisa que a gente não pode falar muito rápida, porque foi uma das coisas que tu me falou enquanto a gente conversava e me trouxe a maior reflexão que eu tive essa semana, digamos assim, onde começa a Capela de Santana a perder o protagonismo que ela tinha na região? Tu disse que tem pessoas que têm tese sobre isso, tu tem a tua tese também. Em que pese todo o amor que a gente tem por Capela, né, e isso jamais vai mudar, né, até em primeira mão aqui, né, ano que vem, se tudo der certo, nós vamos estar aí, eu e a dona Joyce fazendo algumas coisas específicas aí, né, e a gente pensa em permanecer aqui, né, mesmo que trabalhe em outro lugar, enfim, muitas coisas, né, vou deixar no ar, né. E, cara... Grande spoiler, hein? Esses eu olho para em rede mundial, né, não é rede nacional. Só voltando um pouquinho antes de eu responder essa tua pergunta, eu não lembro, cara, eu não vou lembrar se foi, acho que foi na preparação dos professores, eu fui convidado pela Secretaria, pela SMEC, né, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para fazer uma fala sobre as origens de Capela e sobre essa questão, justamente que a gente falava no início, lá do complexo do Vira-Lata, né. Cara, eu te desafio agora, se tu abrir uma outra aba no teu computador aí no Google, botar Capela de Santana. Bota notícias. Bota notícias. Normalmente, o que vai aparecer ali, e eu fiz o print dessas histórias, corpo encontrado em Capela de Santana, veículo roubado foi encontrado em Capela de Santana, acidente em Capela de Santana, morte brutal em Capela de Santana. Então, a gente é alimentado por coisas negativas, né? Então, quando a gente é alimentado por coisas negativas e a gente não busca pesquisar ou não busca saber outras coisas, aquilo vai ficar como verdade absoluta, né? Sim, nós temos problemas, mas a gente precisa, né, ter a consciência da grandeza que a gente tem enquanto cidade, enquanto comunidade. Isso eu tenho certeza que todos que estão assistindo, que conhecem a região, conhecem as pessoas, vou dizer que o nosso povo é muito bom, nosso povo é muito trabalhador, o nosso povo é muito honesto, né? Então eu acho que isso tem que ficar.
Ô, Ju, Então, eu olha vou só. fazer, já que tu respirou, vou abrir uma portinha que tu me disse assim, abre lá no Google, bota Capela de Santana e bota notícias, porque eu preciso fazer um elogio. A primeira notícia que aparece é uma coisa que foi muito compartilhada nos últimos dias, que a Escola de Capela de Santana promove encontro drive-thru entre Ah, professores de sim. alunos. Sim, Acho que sim. a gente tem que bater Então, palmas para isso. Acho que foi uma iniciativa claro, da EdTech, que é muito com- bacana e ganhou as páginas do G1. Desculpa te interromper, mas eu só queria não, não, com ressaltar isso aí. certeza. Mas tu nota que isso já é um avanço, né? E aqui eu não quero trazer para lado político nenhum. Eu acho que todos os prefeitos que aqui passaram, incluindo o atual prefeito, fizeram um bom trabalho, né? Dentro das perspectivas que eles tinham, dentro das condições que eles tinham, né? Eu não estou falando de assunto nenhum, mas eu e mais um amigo meu, não vou falar o nome dele porque eu não combinei com ele antes, nós tínhamos um projeto, tu sabe de quem eu estou falando, né? De fazer um documentário com esses personagens principais, né? Então nós conseguimos entrevistar 2 prefeitos, né? E claro, a gente não vai dizer quem são esses 2 prefeitos, né? Mas todos eles tiveram a sua contribuição, né? Mas isso que tu traz da notícia boa já é um avanço, né, em relação a tudo aquilo que a gente tinha lá no início do ano, né? Eu acho que a gente precisa mudar isso, né? Assim, cara, Mas voltando à depressão de Capela de Santana, é, quando começa esse declínio de protagonismo. a gente acaba, primeiro a nossa localização geográfica, que no início foi favorável a gente, ela não passou a não ser mais, porque polos começaram a se desenvolver próximos aos rios, né? Montenegro e São Sebastião do Caí. Só que essa proximidade com os rios, ela cobra o seu preço também, né? A gente tá vendo aí, todo ano tem o problema de enchente nas 2 cidades, né? Então, o comércio via rios, né? O comércio fluvial, ele foi preponderante para que essas cidades pudessem se desenvolver mais que Capela, né? Nota como a história ela tem transformações. Se no início a geografia dentro de uma várzea, dentro de um vale, foi bom para a formação de um povoado, depois, com o advento de outras formas de economia, ela passou a não ser, e aí passa a ser papel dos gestores, não só os prefeitos, mas não só os prefeitos de Capela, mas de Caí, né, que na época nós éramos desde 1875 nós éramos de São Sebastião do Caí, antes éramos de São Leopoldo, fazer isso acontecer. Então, olha só. Então, primeiro fator, a distância dos rios, né, comparado com as outras cidades. Segundo fator, toda a economia que saía, né, via férrea, ela acaba entrando em declínio. Cara, eu vou dar um culpado, assim. Um cara chamado Juscelino Kubitschek, presidente da República, né? Ele acaba investindo bastante nas estradas. Ele Até investe hoje eu demais. defendo. Exatamente, investe demais nas estradas, né? E as ferrovias no Brasil acabam sendo sucateadas, como aconteceu com a estação nossa aqui de Capela, né? Em 63, ela tem a última viagem confirmada, acho que até 65 ela funcionou, né? Cara, deixa eu te perguntar, fazendo um parênteses de novo nisso. Eu sei que Montenegro tem uma preservação da estação. Portão, se eu não me engano, tem uma preservação. Quando foi que Capela não conseguiu preservar o espaço físico? Como é que aconteceu esse encerramento ali? Logo na década de 60, a estação, né, que já estava apresentando os sinais assim das ferrovias, a decadência das ferrovias na região aqui já apresentavam sinais, a estação ela já não era muito bem conservada, né? E ela acabou sendo destruída pelo tempo, né? Pelas intempéries do tempo, em meados dos anos 80. Depois ela é desmanchada, né? Pelo amando do senhor Dacilo Dili, né, que era o proprietário da Dili, né? Eu lembro que os tijolos da estação estavam todos amontoados nos fundos da Dili, né, porque não podia se mexer, porque aquilo era obra do Estado. Então, cara, eu acho que foi uma falta de zelo, né? Nós poderíamos sim ter um memorial, assim como tem São Leopoldo, né, que tem o Museu do Trem, né?
assim como Montenegro acabou reestruturando, tem cafés hoje e tudo mais, Portão, se não me engano, tem também, nós poderíamos ter também, né? Então, assim, infelizmente, por uma falta de preocupação, ou, sei lá, cara, eu sou muito bobo, de verdade, porque eu acho que sempre as pessoas pensam pelo bem. Acho que foi uma falta de atenção, vamos dizer assim, né? Acabou indo ao chão a estação, né? Mas, Então a hoje, gente tem, abrindo um parênteses dentro desse parênteses, claro, acho que uma das intenções que a gente tem aqui, conversando sobre diversos assuntos, é provocar as pessoas e provocar mudanças. Tu me falou um negócio, diante das tantas coisas que tu me falou, que me ficou na cabeça. Tu fez um apelo de alguma coisa que tu sente falta em Capela de Santana. Eu queria muito que tu, acho que não tem problema, tu compartilhe com a audiência. A gente tem 58 pessoas online, talvez desperte o desejo em mais pessoas e isso possa se tornar realidade. eu sinto falta, assim como profissional da história, que a gente possa ter um espaço onde a gente possa conhecer a nossa história, né? Eu acho que a gente pode ter um espaço que fale sobre, sobre os povos originários. Ah, mas não tem material. Bom, mas aí vai o papel do pesquisador, né? Se bem que o pesquisador hoje no nosso país ele não é nem um pouco valorizado, né? Mas enfim, tem que ter um material sobre os povos escravizados. Não tem. Vamos à luta, né? A gente consegue alguma coisa, né? Sobre os açorianos, sobre a estação, né? Sobre, cara, as pessoas, os jovens passam ali vão ali fazer um merchandising agora, né? Vão ali na estação do lanche, vão ali na Donatello e não se dão conta que o bairro Estação tem esse nome porque ali na rua de trás, né, passava a estação de trem. A escola Estação Azevedo, né? Exatamente, tem a escola Estação Azevedo, né, que leva esse nome em função da dona Desidéria de Azevedo, que é a senhora que doa as terras para Santa, né, como eles chamavam na época. Vamos fechar Então acho que a parte da depressão, que eu vou fazer umas rapidinhas aqui contigo. tá. Então assim, cara, eu acho que tudo isso que a gente colocou, né, questão da localização, que já não era mais favorável, a decadência da linha férrea, o fechamento da Roseira Brasileira em 78, depois a gente tem a crise do calçado, que não pegou a sua capela, né, mas era o que motivava as pessoas aqui, né, e por incrível que pareça, a abertura da rodovia RS 240, né, todo o trânsito passava por aqui por dentro, né, pela avenida, né, e depois ela é deslocado para a rodovia. Então, as pessoas que saem de Montenegro e vão para Portão, elas não têm motivo para entrar na cidade de Capela. Elas vão passar por Capela de Santana, né? Pela entrada, né? Mas não vão entrar aqui. Ou seja, ela ficou um pouco afastada do eixo central econômico, né? Então, isso também acabou prejudicando, né? Ô, Ju, É. Palmitinho. Por que Viradouro tem tanto palmitinho? Bom, essa região do Alto Uruguai, né, Palmitinho, Frederico Westphalen, enfim, todas as cidades vamos dizer assim, do norte do Rio Grande do Sul eram até a década de 70 cidades basicamente voltadas para a produção agrícola, né? E lembra que eu falei dos açorianos no início lá, que eles vieram porque não tinha emprego, não tinha... A mesma coisa as pessoas que vêm da região norte do estado, elas vêm para cá no final da década de 70, início da década de 80, para trabalhar, principalmente na indústria do calçado e também na indústria do couro, né, do curtume, né? Ali em Portão, não sei se funciona ainda, acho que ainda funciona o curtume Krumenauer, né, muito forte, né? Todas as indústrias de calçado que tinha em Capela, Portão, Conceição, as pessoas vêm em busca de emprego, né? Então acabam vindo para cá, criam raízes aqui e hoje também fazem parte da nossa cultura e da nossa história, né? Se for olhar as ruas do bairro Imigrantes, e aqui uma pequena ressalva, né? O bairro Imigrantes ele tem esse nome em função das pessoas que vêm de Palmitim, de Frederico e dessa região, né? Só que é um erro, né? Imigrante é aquele que vem de outro país, né? Então, se tu fosse colocar o nome do bairro corretamente, deveria ser bairro Migrantes, né? Sem o I. Mas ficou como bairro Imigrantes e a gente acha um nome bonito e assim ficou, né? Santa Cruz.
A Santa Cruz é hoje um dos lugares mais antigos, né, da nossa cidade, né? Para quem não sabe, Santa Cruz é uma pequena capela que está aqui na esquina da Avenida Coronel Orestes Lucas com a Rua Celi Machado, né? O registro que eu encontrei da Santa Cruz é uma bênção dada por um padre chamado Guilherme Stantzen, né? Certamente o nome dele não era Guilherme, né? Mas enfim. Por quê? Porque ele era alemão, né? Então Guilherme não é um nome basicamente germânico, né? Mas enfim, o Guilherme Stantzen ele dá a bênção da Santa Cruz em 1925, ou seja, há quase 100 anos atrás. Mas há indícios de história oral que ali, e o professor Laerte traz isso nos livros dele, que ali já era um ponto onde os tropeiros paravam para descansar, provavelmente tinha alguma árvore grande, alguma sombra grande, onde descansavam os seus animais e eles próprios, né? E há também uma história que um assassinato teria sido cometido ali, questões de assombração, enfim. Aí vai para a seara da cultura folclórica, né, também, né? Mas a Santa Cruz, sim, é um templo bastante antigo, né? Agora, a que nos foi roubada, Festa da Bergamota. Se a gente for falar isso em São Sebastião do Caí, os caras ficam bravos com a gente, né? Por quê? A Festa da Bergamota, ela tem a sua primeira edição em 1969, né? E ela acontece realmente aqui em Capela de Santana. Só que Capela de Santana nada mais era do que um distrito de São Sebastião do Caí, portanto ela acontece em São Sebastião do Caí, né? O que acontece? A Festa da Bergamota sempre aconteceu em São Sebastião do Caí, apenas se deslocou ela de um distrito, né? Porque ela fez sucesso, né? E foi importante. Tem muitas fotos que mostram isso, porque coincide com 155 anos da fundação da paróquia, né? Foi feita uma gincana, as pessoas enfeitaram os carros, enfim, tem muitas fotos a respeito. E ela é levada para o centro de São Sebastião do Caí. Então existe essa polêmica, que não é tão polêmica assim, apenas Caí, vendo o sucesso da festa, levou para o seu centro, né? E Manuel de Almeida Ramos. Então o professor Manuel de Almeida Ramos, né, ele faleceu em 1950, né, e foi um dos professores mais importantes da nossa cidade, né? Também está sepultado no cemitério católico, né? E devido à sua importância, as suas colaborações que ele trouxe para a nossa educação, acabou levando o nome da escola, né? De primeiro grau, Manuel de Almeida Ramos, que depois, em 1996, acabou ganhando o estágio de segundo grau, e depois deixou de ser uma escola propriamente dita e passou a ser um instituto estadual, né, que aí tem outras prerrogativas, né. Infelizmente, né, por muitos descasos do governo do estado, e aqui todos aqueles que passaram, né, desde o governo Brito, passando pelo Tarso, até hoje, né, está naquela situação, infelizmente, lamentável dos seus prédios originais. Mas aqui tem um adendo que eu quero fazer, né? Os professores, né, profissionais do Almeida Ramos hoje, tanto os professores como equipe diretiva, como alunos, realmente são pessoas que entenderam, né, o que estava acontecendo e levam hoje a escola, não vamos dizer normalidade hoje, devido à pandemia, né, mas levam o seu trabalho muito bem feito, por sinal, né? Ô, Ju, tinha muita mais coisa para falar que eu anotei sobre o cinema, anotei coisas sobre o CTML, mas já é 22h20. Cara, para a gente levantar um pouquinho o astral, para a gente encerrar a live numa vibe boa, fala coisas aí para o capelense se orgulhar da nossa cidade aqui. Tem CTML, que era referência, tem o cinema em Capela, que é uma questão que eu brinquei num vídeo esses dias. Tem diversas coisas para o capelense se orgulhar, né, meu? Eu acho que, principalmente pelo povo, né? Pelo povo de Capela, né? Por tudo aquilo que a gente comentou, a gente tem uma história linda, uma história riquíssima, que, assim como a figura mitológica da Fênix, né? Que é aquele pássaro que
que pega fogo, mas não, ele acaba se consumindo pelo fogo e renasce. Capela foi assim, né? Desde o início teve pontos altos e pontos baixos, mas eu acho que o nosso povo, um povo muito trabalhador, né? Eu acho que, e não estou falando de a gente tem que ter todo cuidado com isso, né? A gente tem uma classe política de jovens, principalmente, né, que oxigenaram a nossa política e a gente precisa disso, né? E nisso eu cito os jovens que se aventuram a se candidatar, né? Eu acho que é importante que isso possa acontecer. Eu quero citar aqui uma entidade da qual nós fizemos parte durante um tempo, né? Eu continuo ainda como membro da coordenação, né, que é a União Municipal da Juventude, e quero saudar aqui na pessoa do Felipe Borba, né? Então, assim, faz um trabalho fantástico. Eu quero lembrar da Marina, que fez um trabalho fantástico, a Marina Dalcin, né? A Enfim, Marina todos vai estar aqueles... comigo em alguma live, porque ela foi uma das pessoas que me inspirou a fazer isso. Então, para tu ver, né? Então, assim, acho que a nossa juventude é realmente a nossa centelha de esperança, e a gente tem que continuar acreditando no jovem, tem que continuar acreditando no nosso município, tem que ter orgulho da onde a gente vive, porque realmente é um lugar que tem um potencial fantástico, né? Só que a gente precisa, muitas vezes, ser lembrado disso, né? Para que a gente possa efetivamente ser protagonista na nossa região. Eu acho que muito se evoluiu, né? Muitas coisas foram criadas, muitas coisas foram... a Capela acabou sendo a primeira, né? Enfim, mas eu acho que olhar com esperança, olhar com coragem, que com certeza nós vamos superar tudo isso que está acontecendo. Não é um problema exclusivo de Capela, não é um problema mundial, né? Eu sempre brinco que é legal tu estudar fatos históricos, é ruim é tu viver um momento histórico naquele momento, né? Então, assim, tudo vai passar, com fé em Santa Ana, nossa padroeira, a gente vai ter dias muito melhores, com certeza. Ô, Ju, eu quero fazer um depoimento, cara, que tu falou sobre ter orgulho da cidade, a gente falou sobre isso basicamente na live. Eu nasci em Gravataí, morei em Candelária, morei em Parobé, passo muitos dos meus dias em Canoas, meus pais vieram de Candelária, a gente veio de Parobé mudando para cá. E por consequência do trabalho dos meus pais, a gente viajava bastante, não tinha uma vivência de comunidade. Quando a gente chegou em Capela de Santana, foi um divisor, acho que de águas, para mim, particularmente, pelo que eu entendo como amigos, como família. Eu jamais tinha criado vínculos tão fortes. E aqui eu vou e volto de Canoas, vou para Canoas, volto, mas não saio daqui, não quero me mudar daqui. Eu amo esse lugar, eu amo essa gente e a gente nunca se sentiu tão acolhido quanto a gente se sentiu aqui. Teve a história da minha família coincide com a história da rádio aqui, Capela. Sim, E sim. a gente é muito apaixonado por essa cidade e a gente tem uma gratidão gigante por tudo que ela nos proporcionou. E para nós finalizar aqui, eu vou passar só uns comentários. Ó. O seu Vitor Baratieri trouxe um fato muito interessante. Fazenda Paquete pioneira na produção agrícola na região de Leite, por exemplo. Sim. Primeiras máquinas agrícolas estavam lá. Sim, Barato, também a produção. eu quero tu comigo numa live, hein? A gente vai fazer uma live falando sobre todas essas coisas. O Juliano vai estar junto, a gente vai conversar muito, vai ter parte 2 disso. E eu quero trazer aqui também o relato do Carlos Eduardo Martins de Souza, que ele fala assim, ó, surgiram uma mesa redonda com pessoas sobre o assunto. Professor Laerte, Luiz Fernando Creff, entre outros. Uma bancada de peso, hein? O Luciano Creff, inclusive, pode falar com bastante propriedade também, né, da Fazenda Paquete, né? Claro. E daí tem muitos comentários aqui. Meu sonho é um museu histórico Capela de Santana, mas Juliano, antes de te agradecer, eu quero deixar o convite para amanhã, todo mundo que está assistindo. Vocês foram fiéis, a gente teve audiência de 60 pessoas regular. Eu acho que é muito aquém das minhas expectativas, eu fico muito feliz, mas também com convidados desse naipe, né, Juliano? Eu te agradeço muito, muito, muito por ter aceitado o convite. Vamos continuar, vamos fazer live, vamos fazer parte 2, vamos fazer parte 3. Todo mundo que está aqui, por favor, vai lá e já se inscreve no canal do Juliano. E amanhã a gente tem aquela live com os jovens na política, que é com o Jonathan e com o Rodrigo. Eu convido a todos vocês. A gente vai ter muitos conteúdos aqui. Indiquem essa página para as pessoas, compartilhem as coisas que a gente posta aqui, conversem sobre isso, porque a gente vai estar produzindo muita coisa interessante. Tu ia falar algo, Ju?
Não, lembrando que o canal ele tá verde ainda, não tem vídeo, né? Mas até terça-feira a gente vai postar alguma coisa falando justamente sobre a história do município, né? Claro, não vou repetir muita coisa daqui, né? Mas, cara, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, né? Obrigado pela lembrança, né? A gente é o entusiasta dessas ideias. Eu acho que a gente tem muita coisa para mostrar. Ali o que o Duda fala ali, realmente, se a gente fizer se for feito, né, um grupo de estudos, né, vai ser muito importante até para a gente poder trazer à tona de novo os nossos dias de glória aqui do município. Ô, Ju, eu esqueci de fazer uma coisa que eu tenho que fazer antes que tu me xingue, cara. Não mostrei essas fotos para nós encerrar. Ah, não, tranquilo. Só para explicar essa foto é a igreja antiga, né? Anterior à igreja atual, né? A gente tem ali, bem à esquerda, um senhor usando uma batina clara, né? É o padre Nicolau Flach, né? Que dá nome à rua aqui do lado, onde tem a madeireira do Murilo ali, né? Antigamente essa rua tinha um outro nome. A gente pode fazer uma live, um outro momento, só comentando dos nomes das ruas de Capela, né? Muitos nomes foram trocados. Aquela rua ali, Nicolau Flach, ela chamava Rua do Aviário, antigamente, né? Enfim, essa é a foto do estado que estava a igreja. Essa é a foto da construção final, da parte da construção final da igreja matriz, né? Lá entre os anos 1954 e 1958, né? Quando estava sendo feitos os últimos detalhes. Se a gente passar na frente da igreja hoje, vai estar a mesma situação, né? O Padre Ângelo está lá, né, junto com o pessoal da diretoria, com a comunidade, fazendo a pintura externa da igreja de novo. Baita Essa projeto próxima. ousado do Padre Ângelo, né? De recuperação da igreja e construção do pavilhão. O Padre Ângelo realmente, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens históricos da nossa paróquia. Essa é a imagem original, né, de Santa Ana, que foi furtada em 1983. Né? Ela, segundo a tradição oral, ela teria vindo de Portugal, né? Ela é bastante antiga, não tem o registro de quando ela chegou aqui, mas certamente foi com os primeiros colonizadores, né? E essa é a réplica, né, feita pelo Walter Frasson. Né? O Walter Frasson é um artista conhecido em todo o Brasil. Né? Para você ter uma ideia, quem passa na frente da prefeitura de São Leopoldo tem aqueles dois bustos, né? Lá da Jacobina e o outro, não vou lembrar de quem é, mas foram feitos pelo Walter Frasson. O Walter Frasson tem obras em Aparecida, tem obras que ele fez e enviou para o Museu do Vaticano, então, ou seja, um cara bastante conceituado. Né? Aqui, o que é isso aqui? Isso aí então é o logo, né? Criado por um amigo meu, né? Um ex-aluno, né? O Roberto Jardim, né? Ele criou esse logo aí do canal, né? Muita história para contar. O H então estilizado, lembrando uma torre de um castelo. Enfim, acho que foi bem feliz na elaboração, né? E agradeço ele de coração. Né? Essa aqui era para mostrar? Essa aí pode mostrar, então. Essa aí só para fechar. Agora achei que estava errado. Não, para fechar. Cara, isso aí é o projeto, então, da capa do livro, né, que eu estou já há bastante tempo desenvolvendo, né. Então, nesse livro, nessa obra, foi feito por um amigo meu lá de Santo Ângelo, o Clayton Cardoso. Ele colocou elementos que eu pedi para ele colocar, assim. Eu quero que seja valorizado bastante a questão da figura do Coronel Orestes Lucas, né. Ele está ao centro ali. A gente tem à esquerda um índio com ou melhor, um nativo, né? Eu falei que não era para falar índio, acabei falando, né? Mas é vício, né? Um nativo Tapi, do outro lado um nativo Guaicanã, que eram mais caçadores, eram um pouco mais, vamos dizer assim, mais nervosinhos, né? A gente tem o trabalho escravo, que a gente não pode esquecer, o trabalho das pessoas escravizadas, e ali a gente tem o padre João Inácio de Mello. Aí vocês podem perguntar, tá, mas tu tem foto do padre João Inácio de Mello? Não, né? Mas aí a gente usa a criatividade, né? Imagina o João Inácio de Mello assim e passa pro papel, né? Então essa é a capa que, se tudo der certo, até o final do ano a gente vai estar lançando essa obra para compartilhar um pouquinho da nossa pesquisa e dos nossos estudos aí com o pessoal de Capela e quem se interessar. E tudo vai dar certo, cara, porque o povo de Capela tá contigo, a gente apoia muito, a gente torce muito pelo teu sucesso
e que tudo dê certo. Ju, muito, muito, muito obrigado, sem palavras. Tu sabe que eu sou teu fãzaço. Sempre que precisar de alguma coisa, dá um grito, a gente tá à disposição. E, cara, tudo de bom pra ti, meu. Tudo de bom. Que a vida retribua muito a ti, tudo isso que tu tem feito por Capela de Santana, todo esse resgate histórico que tu tem feito pra gente, tá, cara? Cara, tenho que te agradecer. Obrigado pela lembrança, né? Recíproca, é verdadeira. Tudo isso que tu disse de mim, eu penso de ti também, né? Então, tamo junto sempre. Sempre que precisar, só prender o grito aí que a gente tá junto. Tchau, obrigado, gente. Ficou até agora Feito. 63 pessoas. Obrigado. A gente acabou a live com 63 pessoas. Que orgulho. E acompanha Show a de gente bola. nas redes sociais, no Facebook Inconformados e também o Instagram Inconformados. E não hesita, manda ali nas mensagens, manda sugestões de pauta, sugestões de perguntas. E a gente tá todo mundo junto, tá bom? Valeu! Acabou.